Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. E o nosso objetivo da aula de hoje é continuar com essa ligação viga-pilar, que a gente vem trabalhando em algumas aulas anteriores, e mostrar para vocês como é que a gente faz uma ligação dupla cantoneira de forma manual, ou seja, desacoplada de certa maneira com a macro fornecida pela Ideia Estática. Lembrando que isso traz naturalmente uma versatilidade para a gente de entender melhor o funcionamento do software e também de poder ter um pouco mais de liberdade em casos específicos, onde basicamente essa cadeia de comandos pode ser interessante. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou deletar o comando grid, excluir, vou deletar o comando stiffening plate, ou seja, essa chapa de ligação que a gente adotou, e vou manter o comando cut, porque o comando cut vai ser necessário também para que a gente consiga atribuir esse tipo de ligação. E na parte de operações, a gente vai atribuir um novo comando, que é um comando bastante interessante, que a gente usa não apenas para isso, mas para uma série de aplicações aqui dentro do software, que é esse elemento de rigidez. Então, quando a gente clica em elemento de rigidez, pessoal, observem que o Ideia Estática criou um elemento como um perfil I aqui. Ó. Eu coloquei na vista transparente para facilitar um pouco a visualização, mas observem que existe um perfil I aqui. O que significa esse comando stiffening member? Diferente do stiffening plate, que é o SP, o comando anterior que a gente mostrou para vocês, o stiffening member ele não cria uma chapa, ele cria um perfil com qualquer geometria que a gente queira escolher, e a partir daí a gente pode trabalhar com esse perfil para o que a gente quiser. Por exemplo, vamos imaginar que eu clique aqui nesse Stiffening Member SM1 e clique aqui na cantoneira de 4 polegadas por 4 polegadas por 5,16, certo? Observem que agora, quando eu faço isso, o software ele vai me mostrar uma cantoneira. Então, esse é o caminho para que a gente alcance o nosso objeto de desejo, que é, de fato, uma ligação com dupla cantoneira de uma maneira mais manual. E como eu falei para vocês, esse recurso é utilizado amplamente para várias situações. A gente está demonstrando uma aplicação específica, mas amplamente a gente tem várias situações onde esse comando é desejável, certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Aqui o comprimento da cantoneira a gente vai definir depois, quando a gente vai ajustando a ligação e principalmente tentando igualar esse padrão de ligações com o que a gente vê no manual da Gerdau. A gente tem aqui, pessoal, a possibilidade de escolher o tipo de perfil que a gente quer, seção transversal, criar novos ou editar da lista existente. Aqui a gente pode definir os comprimentos L1 e L2, que vão naturalmente aumentar ou diminuir a cantoneira. Podemos utilizar o comando espelhar em Y ou espelhar em Z, ou espelhar nos dois também, se a gente quiser, eventualmente. Então, esse recurso a gente usa bastante. Podemos aplicar deslocamentos na nossa cantoneira. Então, se eu quiser aplicar deslocamentos, por exemplo, na direção X, 200 milímetros. Então, observem que a ideia estática permite uma translação ao longo do eixo da cantoneira, que é esse stiffening member. Se eu quiser aqui deslocamento em Y, eu também posso. Aqui fora do plano, ó, o deslocamento. E se eu quiser em Z, a gente também pode mexer livremente. Tá? Então a gente vai explorar também esse comando. Em relação à origem, a lógica do comando stiffening member, a gente tem uma lógica muito parecida com o que a gente viu lá no caso da stiffening plate, que eu posso utilizar como origem ligação, elemento ou chapa. Existem algumas pequenas particularidades naturalmente, mas a lógica é muito parecida. Vamos imaginar que eu queira colocar, pessoal, por exemplo, o elemento. Então, eu vou colocar origem elemento, vamos colocar a origem aqui. Dessa vez eu vou utilizar o elemento M3, mas eu também posso utilizar M1 se eu quiser. Então, M3, posso escolher qual é o elemento M3 que eu quero. Vamos imaginar que eu quero escolher a alma do elemento M3, ok? E se eu quero uma nervura, mísula ou reforço. Então, se eu colocar reforço, por exemplo, desculpa, o elemento M3 está aqui, né? M3. Aqui é o elemento M3 que ele está levando em consideração aqui, pessoal, é a origem desse elemento. Né? A origem do elemento. Vou aplicar uma rotação para que a gente tenha uma orientação mais próxima do que a gente deseja. Observem que a cantoneira aqui não é exatamente a posição de cantoneira que a gente vai adotar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou espelhar essa cantoneira.
Eu vou espelhar a cantoneira. Vejam que a gente tem uma aba da cantoneira paralela à mesa do pilar e temos uma outra aba paralela à alma desse perfil. Uma outra observação que a gente vai precisar retornar agora aqui, de maneira semelhante com o que a gente já fez anteriormente, para a macro de dupla cantoneira, eu vou trazer esse perfil M3 para a posição 0. Ou seja, esse elemento totalmente conectado com a nossa, o nosso pilar, certo? Vamos voltar ao comando SM1. E aqui, pessoal, para arrastar a cantoneira, tem diferentes possibilidades, né? Eu posso pegar a régua, verificar qual é a distância entre a cantoneira e a face do pilar. Então, na direção X global, que é para onde eu quero caminhar, vejam que a gente tem uma distância de 153 positiva. Então, eu posso movimentar esse elemento na posição X 153, certo? Então, a gente pode fazer isso aqui. Novamente, vale a ressalva de que esse comando feito manualmente, ele faz com que a gente tenha que sempre ajustar o comando caso a gente mude as dimensões dos pilares, ok? Como a gente quer criar uma cantoneira parafusada em ambas as abas da cantoneira, eu preciso tirar a solda. Ó, vou vir aqui na parte de baixo, colocar aqui sem solda, e consequentemente a gente tem a cantoneira livre, né, para que ela seja parafusada posteriormente. Então, tá aqui a nossa cantoneira. Deixa eu verificar se tem mais alguma informação interessante. Bom, então essa é uma alternativa da gente fazer o lançamento estrutural, tá? Ó, a localização a gente pode colocar aqui, ó, na frente ou atrás, certo? Aí vai depender do comando que a gente queira atribuir, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. Então, a priori, eu vou manter na frente. Agora, uma coisa interessante, pessoal, que a gente pode mostrar para vocês é que eu posso mexer em alguns comandos para regular essa origem, para deixá-la talvez um pouco mais automática. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira colocar nervura. Ó, eu coloquei essa cantoneira, com o comando nervura. Deixa eu colocar aqui o 0. Com o comando nervura. Então, a gente tem essa opção. Vejam que eu precisei, nesse comando, continuar atribuindo a distância de 153, certo? Aqui, na verdade, a distância agora vai ser um pouquinho diferente. E a gente pode também colocar como mísula. Ó. Então, como mísula, vejam que agora a gente tem algo um pouco mais automatizado. Tá? E claro, aí a gente tem que entender um pouquinho a lógica dos comandos e tentar mexer nisso daqui, certo? Índice de borda, vamos colocar aqui ó, como mísula, vejam que a gente tem um inconveniente. Ó. A gente tem um inconveniente, que a mísula ela acabou alinhando a aba da cantoneira com a aba do nosso, com a alma da nossa viga, certo? Então foi um comando que acabou não ficando legal. Vamos tentar agora colocar o seguinte, ao invés do elemento de referência M3, vamos colocar o elemento M1. Vejam que a gente está livremente, pessoal, aqui mexendo nesses comandos para verificar e mostrar para vocês que a gente tem diferentes opções. Então, se eu colocar, por exemplo, M1 e tomando como referência a mesa inferior do elemento M1, vejam que agora ó, a gente tem algo mais próximo aqui do que a gente quer. Vou colocar, ao invés de mísula, vou colocar reforço. Vou rotacionar 0 graus. Vamos inverter a aba da cantoneira. E aqui eu já tenho algo mais próximo do que eu desejo. Olha lá. Então, a gente tem aqui uma das abas da cantoneira colada no pilar. De forma que toda vez que a gente mudar o eixo do pilar, essa premissa vai continuar aqui. Olha lá. 310 por 60, vejo que a aba da cantoneira está acompanhando. Vamos lá. O que a gente precisa fazer agora para mexer essa cantoneira de uma maneira mais interessante para a gente? Eu vou pegar essa cantoneira, vou utilizar o comando régua, vou utilizar esse bordo da cantoneira, vou rotacionar o desenho e vou tomar como referência essa face aqui do perfil. Então a gente tem uma distância, pessoal, em Y de menos 24 milímetros que eu preciso transladar essa cantoneira. O que eu vou fazer?
Vamos utilizar aqui, ó, comando menos 24 mais 24. Então, ó, coloquei agora, deu um offset de 24. Veja que ainda tem uma pequena mordedurazinha aqui. Então, eu posso ajustar 24.2, 24.1, que não faz muita diferença, certo? Mas eu estou deixando o mais próximo, mais colado possível, ok? Então, aí a gente fez a nossa primeira cantoneira. Vejam que é uma cantoneira que não está soldada e que está com um determinado comprimento que a gente ainda não está preocupado com ele. O que eu posso fazer para criar uma cantoneira do outro lado? Eu posso copiar esse comando. Aqui eu não vou conseguir fazer, ó, frente e trás, ele não vai dar a opção de criar dupla. Vou copiar esse comando. Vamos tentar trabalhar com espelhamento aqui das peças. Então eu criei um novo comando, espelhei em relação ao eixo, é o eixo Y, não, eixo Z. Espelhei em relação ao eixo Z. E agora eu vou precisar aplicar um deslocamento de menos 24 milímetros. Ó. Então agora, entendendo a lógica do programa, a gente criou essa dupla cantoneira. Certo? Ok. Agora o nosso próximo passo vai ser corrigir o tamanho dessa aba da cantoneira. Se a gente observar aqui o manual da Gerdau, na parte de dupla cantoneira para o perfil de 250, a gente tem, pessoal, uma linha de parafusos aqui, duas linhas de parafusos com 75 milímetros de espaçamento entre elas, 40 e 40. Então eu tenho 155. Portanto, o comprimento que eu quero atribuir, ó, é 77,5, 77,5. Tá? Vou copiar essa medida para o SM1. Pronto. Então agora a dimensão, o comprimento da minha cantoneira está certo. Está certinho. Agora eu preciso ajustar a posição dela. Aqui no manual da Gerdau, da primeira linha de parafuso até o topo, 75. Primeira linha de parafuso até o topo da cantoneira, 40. Então eu tenho uma distância de 35 milímetros. Novamente eu vou utilizar uma estratégia semelhante ao que a gente fez para stiffening plate. Eu vou clicar com a régua na face superior da cantoneira, face superior do perfil. Vejam que aqui no canto inferior esquerdo a gente tem 56 de distância e eu quero atribuir uma distância de 35. Então o que eu preciso fazer com essa cantoneira? Preciso, ó, de 16, subir 16. Ó, 16 milímetros, SM1, 16 milímetros SM2. Posso tirar a medida novamente para conferir. Cliquei na face superior, cliquei na face superior, agora está aparecendo 40. Na realidade não é 40 não, pessoal, desculpa, eu tenho que aplicar 21. Ó, 21, 21, ok, feito. Certo? Então tá aí. Então agora ele está na posição conforme o manual da Gerdau. Próximo passo vai ser atribuir a ligação parafusada, de uma maneira semelhante ao que a gente fez anteriormente para single plate, só que agora eu tenho mais linhas de parafusos. Então vou clicar em operação, parafusos, vamos selecionar parafusos e conectar primeiro os parafusos que estão fixados na alma da viga. Como agora a gente tem duas cantoneiras, um de um lado, outra do outro, e temos um elemento no meio, a contagem de itens agora precisa ser igual a 3. Eu vou escolher primeiro o item, escolher aqui a cantoneira SM1 ou SM2. Qual é a aba que eu quero conectar? SM2 alma 1. Observando lá, passando o mouse por cima e observando a parte no canto inferior esquerdo, SM2 alma 1. Então, SM2 alma 1. Vou escolher o elemento M3 alma 1 e SM1 alma 1. Olha lá. Então agora a gente tem os três componentes. O eixo do parafuso, infelizmente nesse caso da cantoneira, o eixo do parafuso ele vai sendo acoplado no centro geométrico da cantoneira. Então, o que a gente precisa ter em vista? Aonde é que eu quero colocar a posição da minha linha de parafuso e fazer uma referência com o centro geométrico dessa cantoneira. Então vamos lá. No manual da Gerdau, temos uma distância de 45 milímetros. 45 milímetros. E essa cantoneira, eu vou clicar aqui na cantoneira, SM1, vou editar,
Uh, Antigamente a ideia estática tinha um campo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos na parte de materiais, clicar aqui no canto superior da tela, materiais, vou clicar aqui na cantoneira que a gente escolheu, 3 polegadas por 3 polegadas por 3,16. E aqui, pessoal, a gente consegue observar as características dessa cantoneira, inclusive a posição do centro geométrico, que está indicada pela distância x0, ou quer dizer, y0 e z0. Então, menos 17, não, aqui é centro de cisalhamento, né? Centro geométrico, deixa eu verificar se está aqui. Centro de cisalhamento. Engraçado que eu tinha quase certeza que a gente tinha disponível o centro geométrico. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte. Passando o mouse aqui na tela, mouse na tela, vai ser aproximadamente essa distância y0 e x0 com 17,84. Mas estranho, porque eu tinha quase certeza que a gente tinha essa medida aqui disponível. Ó, outra forma que não é a melhor da gente investigar, quando a gente passa o mouse aqui na figura, no centro geométrico, vejam que as coordenadas aqui no canto inferior direito ficam y igual a 0 e z igual a 0, que é a nossa origem do sistema. Se eu percorrer aqui, ó, o desenho do perfil, chegar próximo da face da cantoneira, eu tenho a distância que eu quero, mais ou menos 20 milímetros, certo? Mais ou menos 20 milímetros. Então eu sei, pessoal, que o centro geométrico dessa cantoneira é aproximadamente 20 milímetros. Então a gente pode voltar ao ambiente de modelagem. Se eu quero utilizar uma linha de parafuso a 45 milímetros, eu sei que o centro geométrico está a 20, eu preciso que a minha linha de parafuso esteja a 25 milímetros. Negativo. Ok? Alberto, como é que a gente confere agora se está na posição que eu quero? Vamos dar uma olhada. Vou dar uma olhada aqui na parte de editor. Editor. Desenho. Aqui o desenho só tem que tomar um leve cuidado. Tá? Só tem que tomar um leve cuidado. Porque esse componente que a gente está trabalhando aqui, pessoal, aqui a distância está 43. Só que esse 43 a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente quer 45, porque esse 43 vai dessa linha média daqui, ó, onde eu estou passando o mouse, até o eixo do parafuso. Então, teoricamente, para que eu considere essa face do elemento, eu preciso somar metade da espessura da aba, que é 3,16. Então, se a gente tem aqui, ó, 3,16, 4,75, dividido por 2, então 2 milímetros e 38. Mais o 43 que a gente apurou, está dando mais ou menos 45. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de representar essa distância. É recomendável que a gente realmente tome uma distância coerente com o que está lá no um gabarito mais fechado. Tá? Então a gente vai colocar aqui linhas menos 25. Se eu colocar aqui menos 24,7, deixa eu ver. Vai ficar aqui aproximadamente nessa posição que eu falei. E a posição das linhas de parafusos, como a gente tem duas linhas, acaba ficando fácil. Então vou colocar 37,5 positivo, 2 pontos, menos 37,5. Eu acho. Aqui. Aqui, pessoal, na verdade tem que ser um pouquinho diferente. Ó. Parte de posições. A posição 0 está sendo considerada aqui embaixo. Então, a gente precisa de 40 e 75. Ó. 40, 75. Agora tá certinho. Nosso gabarito. Certo? Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso modelo na próxima aula, acaba para que ela não fique tão grande assim, certo? Vamos dar continuidade, mostrar aqui o complemento da cantoneira. E se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai buscando esclarecer da melhor forma possível. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Até a próxima, pessoal. Grande abraço.